Olá, queridos, queridas, graça e paz. É um prazer estar com vocês nessa live incrível, onde a gente vai falar sobre assuntos muito importantes, muita curiosidade, né? Vamos falar com uma mastologista, daqui a pouco eu chamo a doutora Tânia, daqui a pouquinho, estou esperando você chegar. Enquanto você se aproxima, enquanto você avisa um amigo ou amiga para assistir a nossa live, deixa eu falar que hoje vai ter um sorteio de um iPhone 11, né? Quem quer ganhar um iPhone 11 aí? Levanta a mão, faz assim com o dedinho. Então, olha, o que você vai fazer? Você vai lá no meu feed e tem tudo que você precisa saber para participar desse concurso, tá bom? Dá tempo ainda, é hoje o sorteio. Lembrando também que dia 7/7 vai ter a nossa live para as crianças, mas também vai ter música de adulto, então é para o papai, para a mamãe, para o vovô, vovó, professores, para todo mundo pular, dançar e se divertir. Vai ter muita surpresa, vai ser uma live longa com muitas canções, conta para todo mundo, tá bom? Eu quero cantar logo uma música, enquanto vocês chegam. Eu quero profetizar um novo tempo de Deus sobre a sua vida, tá bom? E se você quiser já pensar nas perguntas, pode ir escrevendo aqui que a gente vai responder hoje, tá? Eu vejo um novo céu e uma nova terra. Vejo um novo tempo que se abre pra mim. A minha história ainda não chegou ao fim. Já passei pelo vale, já venci o deserto e atravessei o rio da minha dor. E agora é chegado o tempo de receber as promessas do Senhor. Eu posso ver pela fé, o meu momento chegou. Tudo novo agora se tornou. Esse é o início de um novo tempo. Esse é o início de uma nova estação. Esse é o início de um novo dia. Esse é o início de uma nova unção. Nova unção. Eu vejo que o melhor de Deus começa hoje aqui. O melhor dos meus dias não está no meu passado. O melhor da minha história está diante de mim. E eu vou perseverar até o fim. Eu posso ver pela fé, o meu momento chegou. Tudo novo agora se tornou.
uma novidade para vocês. Ontem conversei com meu amigo Leandro Borges. Um beijo para toda a família Deep Music, essa gravadora maravilhosa que está chegando com muita força, muito especial. E a gente vai estar gravando ainda esse mês que vai entrar agora, em julho, vários clipes. É claro, vamos soltando aos poucos, mas já estamos na fase final de mixagem. As canções estão belíssimas. Os feats já estão sendo contactados. Depois eu vou contar tudinho para você, tá bom? Que ótimo que você está aqui. Nós vamos falar sobre câncer de mama. Então, se você tem alguma amiga que precisa ouvir mais sobre isso, aliás, toda mulher precisa ficar ligado, cuidando do seu corpo, né? Então, eu vou pedir para a doutora Tânia mandar um oi para mim, para eu poder te chamar aqui. Fala, manda um oi, doutora Tânia. Manda um oizinho para mim, para eu conseguir te chamar, tá bom? Você vai preparando, já tem um monte de perguntas aqui. Manda um oi, doutora Tânia. Manda, ela é uma médica muito querida, que tem cuidado de pessoas que eu amo muito. Então, cadê você? Manda um oizinho aqui pra mim. Mandou? Marcou? Achou, sabe? Me ajuda aqui a encontrar. Marca sua amiga para assistir a essa live que vai ser muito esclarecedora. O quê? Já deu um oi aqui? Marcinha já tá dizendo, já viu? Já. Cadê? Meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei. Ok. Vamos ver. Deixa eu mandar um convite pra ela. Vou mandar um convite. Me ajuda aqui, Sabre. Fica comigo, gente. A gente vai aprender muito hoje. Muito mesmo. Muito. Ok. Vamos lá. Esperar a doutora Tânia chegar. Oi, meu amor! Mel, estou encantadíssima com sua voz é maravilhosa. Eu acho lindo quem tem o dom para cantar, que infelizmente esse dom não vim, né? Minhas amigas podem dizer bem sobre isso, mas eu achei linda, nossa, linda a sua música, foi assim, reconfortante, deu um acalento aqui, achei lindo, você é maravilhosa. Olha, para quem não sabe, a doutora Tânia é médica da Marcinha, minha melhor amiga, minha irmã querida. E vocês sabem que Márcia passou por um momento difícil na luta contra o câncer de mama. E graças a Deus e a toda essa equipe maravilhosa, você, doutora Tânia, deu tudo certo. Ela tem feito todo acompanhamento como você nos ensina. Vamos falar sobre isso hoje. Então, a minha gratidão por você cuidar de tantas mulheres, de tantas pessoas maravilhosas. Tem um monte de pergunta. Vamos lá, que eu quero que eu responda o máximo possível. Tá, vamos para a primeira pergunta. Quando eu devo procurar uma mastologista? Então, normalmente, as pacientes que buscam atendimento lá com a gente, né, no consultório de mastologia, são pacientes que querem tirar suas dúvidas, né, ou paciente que já tem um histórico familiar e quer saber mais sobre isso, o que ela pode fazer para mudar, quando que ela deve começar o rastreio. Então, isso é importante a gente ter certas elucidações sobre isso, porque nem sempre a gente consegue discutir. Então, o mastologista está ali para poder auxiliar, né, a melhor conduta para ela, ou até paciente que vai fazer um exame de rotina, deu alterado, seja aquelas categorias que a gente vê no exame, que vai BIRADS, né, que é a que a gente usa para classificar os exames em mastologia, os exames de mama. Então, vai tirar alguma dúvida de um exame que ela fez, ou em casa mesmo ela notou alguma alteração nas mamas e ela quer saber um pouquinho mais sobre isso. Então, o mastologista é o médico que está mais indicado para poder esclarecer isso para a paciente. Paciente. Outra pergunta, sabe? Devo fazer o autoexame? Eu devo fazer o autoexame? Então, o autoexame, na verdade, a gente não recomenda, assim, especificamente o autoexame. A gente orienta as pacientes a elas se conhecerem, né? Anotar, ver como é que são as mamas,
se tem alguma mudança, né? Se as mamas sempre foram. É normal a gente ter uma mama diferente da outra. Ah, é. Mas se alguma coisa mudar, por exemplo, sempre tive a mama direita maior do que a esquerda. Se agora esse padrão mudou, agora é a esquerda que está maior, isso a gente tem que ficar atenta, né? Se a mama ficou vermelha, se teve alguma retração, algum abaulamento, mudança no contorno da mama, são situações que a gente tem que ficar mais alerta, né? Notei um nódulo, passei a mão na mama e senti um nódulo ali. Então, essas são as situações que a gente deve ficar mais atenta. Ou sai alguma secreção pelo bico do peito. A axila também. E a palpa, não é isso? E Então, isso se faz no exame físico, né? O que acontece é que, às vezes, as pacientes, elas sentem algum nódulo. Na verdade, não chega a ser nódulo, né? Eu até brinco com as pacientes, mostro para elas como é que é a estrutura das mamas, porque às vezes elas sentem umas áreas, mais, como se fosse um cachinho de uva. Eu senti aqui uma bolotinha, senti aqui uma coisa alterada, que perto da menstruação isso aumenta, isso é normal de aparecer, entendeu? Agora, o que não pode é a gente sentir um nódulo, e aquele nódulo, mesmo depois da menstruação, ele não melhorou, né? Ele não sumiu, ele ainda está ali. Então, a gente são determinadas situações que a gente tem que ficar mais alerta. Então, não é questão dela fazer o autoexame, dela ficar se palpando, mas dela notar se teve alguma diferença, se teve alguma mudança ali nas mamas dela, e se conhecer. É isso que a gente pede. Porque às vezes a gente passa a mão e aí a gente sente umas bolotinhas, a gente fica mais. Isso acaba trazendo mais angústia para ela. E tem muita paciente que tem medo de se tocar. Então, eu até pergunto para os pacientes: olha, você não precisa ficar toda hora se examinando, né? Se a gente ficar toda hora até apertando, espremendo a nossa areola, a papila, bico do peito, vai estimular a sair secreção. Então, isso não é para se fazer de rotina, é para a gente se conhecer e saber o nosso normal. Ficou alguma coisa diferente disso, aí sim a gente tem que tomar alguma atitude, né? Tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo. Se é uma inflamação, se é alguma alteração suspeita e por aí vai. quando a pessoa tem a mama muito dolorida, o que isso pode significar? Tem pessoas que têm. Ai, é claro, durante o período de menstruação, a gente costuma ficar mais sensível, emocional, e até fisicamente. Com certeza. É, A questão hormonal mexe muito com a gente, né? fica dolorido. Então, mas se fora da menstruação ela continua sentindo muita dor no seio, isso pode ser algum indício de alguma anormalidade, algum problema? Dor nas mamas, ela está relacionada com câncer em até 2% dos casos, né? Só Não quer dizer... 2%. Oi, só 2%, no máximo 2%. Mas assim, a gente brinca que a gente gosta da paciente quando ela sente dor. Por quê? Não é que a gente seja sádico, não. É porque a dor é um sinal de alerta. Então, ninguém gosta de sentir dor. Então, se a gente sentiu uma coisa diferente, tá doendo a minha mama, vou procurar um mastologista. Então, a paciente vai para o mastologista por conta de uma dor que não necessariamente está associada a câncer, mas por conta disso a gente pede um exame de rotina, um exame de rastreamento, e a gente acaba identificando uma alteração, pode, né, acabar descobrindo alguma alteração, um câncer inicial, mas que não necessariamente ele está relacionado àquela dor que ela está tendo. A dor normalmente está relacionada a alterações do bem, alterações benignas, por exemplo, cistinho. Então, os cistos, eles causam pontadas, eles causam fisgadas. Isso dá muito desconforto, né? Independente até do ciclo menstrual. E a própria variação hormonal, ela faz um edema, né? Ela causa, a gente fica toda inchada, né? Então as mamas também vão inchar. Então isso causa dor, isso causa desconforto, né? A gente pode usar, tem algumas medidas que a gente pode fazer até para diminuir a dor, que são analgésicos locais, mas sempre bom procurar um mastologista, ser examinada para ver se realmente aquela dor é só uma dor, se ela pode ficar tranquila com aquilo. E muitas vezes só da gente orientar a paciente que aquela dor não é causada por nada maligno, nada que vai trazer um malefício para ela já se acalma e a dor por si só passa. Então, tem essa questão, ou a gente pode mudar, fazer tanto um analgésico local, que tem uma boa resposta, ou então melhorar sutiã, né, a sustentação da mama.
Então, se for fazer uma atividade física, usar um sutiã apropriado, um top apropriado para isso, Mais porque firme, o... Oi? mais firme, né? Pure. Sim, mas que sustente bem, porque o balançar das mamas, com o tempo, isso vai causando dor. E aí, no final do dia, isso vai doendo mais, né? A gente vai sentindo mais dor, mais desconforto. Então, é uma série de coisas associadas, né? Quando a mulher está na menopausa, que tem reposição hormonal, essa reposição hormonal faz mal? Pode estimular a pessoa a ter um câncer? Muita gente tem dúvida, eu inclusive tenho sobre isso, eu já estou na menopausa, então é perigoso tomar hormônios? Qual é a sua opinião? É, a gente costuma dizer que assim, o hormônio, ele não tá. Tudo na vida, tudo que a gente faz tem um lado bom e tem um lado ruim. A reposição hormonal, muitas vezes, ela é necessária para trazer conforto para a paciente, né? Uma melhor qualidade de vida. E com aquele hormônio, a gente também não quer trazer malefício. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro monitorando a paciente para que esteja assim, de acordo, né? Se por acaso a paciente tem alguma alteração na mamografia, no exame de rotina, que ela tem indicação de fazer reposição hormonal, pode ser que aquela alteração que seja aparentemente benigna, a gente precise biopsiar antes dela iniciar uma reposição hormonal, porque aquelas alterações que são aparentemente benignas, elas podem ser câncer em até 2%. Então, a gente acaba pegando um pouquinho mais pesado, que é para a gente ter certeza de que a paciente está 100% bem, para poder fazer aquela reposição hormonal, que a gente indica hoje até no máximo por 5 anos. Algumas pacientes precisam fazer mais do que isso, mas aí a gente tem que pesar risco-benefício, mas até 5 anos não existe, não traz malefício para a gente, não aumenta a nossa chance de câncer de mama. Mas a gente sempre tem que ficar examinando, fazendo os exames de rotina, caso alguma alteração no exame de rastreio, no exame físico, traçar a conduta adequada para aquela paciente, entendeu? O que é um exame de rastreio? Você já falou aí, ainda não entendi. O que é? O que é rastreamento? Rastreamento, ele é uma prevenção secundária, né? O que a gente quer saber com rastreamento? A gente quer saber quem que tem uma doença, mas que ainda não manifestou clinicamente, ou seja, no exame físico eu não senti nódulo, eu não senti nenhuma alteração. Então, a gente faz, o objetivo do rastreamento é pegar e detectar aquela lesão, o câncer, no início, né? Que aí a gente tem uma maior forma de tratamento, nem sempre a gente precisa fazer coisas que a gente morre de medo, né? Por exemplo, quimioterapia, que a gente ninguém quer sair, vou começar a fazer quimioterapia assim, né? Mas quando ela é necessária, ela é importantíssima no tratamento. Então, quando a gente descobre tumor inicial, menor a chance de precisar um tratamento mais agressivo, de, por exemplo, quimioterapia. A gente tem uma maior chance de preservar as mamas. Então, o rastreamento com a mamografia, que é para paciente que não tem risco, né, o risco habitual que a gente chama, então que não tem histórico familiar, até em questão de histórico pessoal dela, ela tá ok, a gente começa o rastreamento com 40 anos e faz ele anualmente com a mamografia. Mas por que mamografia? Mamografia é o único exame que vê calcificação e muitas vezes o câncer inicial ele se apresenta como uma calcificação. Então isso é importante. Então, não adianta, mas tem paciente que chega no meu consultório que não quer fazer mamografia porque tem medo, ou é porque dói, ou porque tem medo da radiação. A radiação da mamografia ela é mínima, é um exame que é seguro, né? E, assim, ressonância, fazer um rastreamento com ressonância, a gente faz em casos específicos, que são pacientes de alto risco, alguma paciente que seja alto risco familiar ou alto risco pessoal, né? O histórico dela, por exemplo, a paciente que teve linfoma na infância, precisou fazer radioterapia torácica. Então, ela deve iniciar o rastreamento com ressonância mais cedo até do que inicialmente, até com 25 anos. Na verdade, a gente vê o tempo entre o término da radioterapia e a idade dela, né? A gente espera pelo menos aí uns 8 anos para começar o rastreamento, começa com ressonância. Então, a paciente de alto risco é uma paciente que ela tem que ser individualizada. Então, vai depender do caso dela, a idade que a gente vai começar,
em relação ao histórico familiar, né? Cada caso é um caso diferente. Mas, habitualmente, para paciente de risco habitual, que não tem histórico familiar nem pessoal, a gente indica a mamografia a partir dos 40 anos, o exame sendo feito, A partir do sendo ano. feito. E quem tem, por exemplo, prótese de mama, né? Que já colocou silicone. Pode. Pode, deve, e deve fazer. Aperta, assim, é porque não tem risco de estourar, não. Já teve até um comercial que mostrou um caminhão passando por cima da prótese para mostrar que realmente não tem risco de estourar. Então, a correção da mamografia é menor do que aquilo. Então, o que acontece? A mamografia continua sendo, mesmo para paciente com prótese, o exame mais indicado para rastreamento. Tem algumas manobras que a gente faz a mais na paciente com prótese, porque para poder evidenciar melhor aquele tecido da mama, né? A gente chama de manobra de Eklund, que é a gente joga o tronco para trás, a técnica vai posicionar, e aí a gente faz essa incidência a mais na paciente para poder investigar melhor aquele parênquima da mama, aquele tecido da mama. Então, é importante fazer, inclusive para pacientes com prótese de mama, tá? E a ressonância está indicada nessas pacientes quando a gente quer ver a integridade da prótese, se a prótese está tudo ok com ela, né? Se tem alguma ruptura. Então, a gente pede ressonância nesses casos. Para as pacientes que são... Oi? Né? Romper, ter algum tipo. Mas existem casos de rejeição quando a pessoa faz prótese, né? Na mama. Sim. Tem alguns casos que é porque a prótese é um corpo estranho. Então, a gente está colocando um corpo estranho na gente. Então, o corpo ele pode ter uma reação que normalmente é de isolar, né? Porque a prótese fica na mama, ela fica envolta por uma cápsula. E aquela cápsula, por isso que às vezes com o tempo, eu tive contratura capsular, tive que trocar a prótese. O que é a cápsula, né? É a reação do corpo àquela prótese, aquele corpo estranho, que é para isolar a prótese ali. E conforme o tempo vai passando, aquela cápsula, ela pode contrair, ela pode fazer aquela contratura, e aí você vê o contorno da prótese, né, na paciente, e não fica tão natural. Isso, com o tempo, vai causando dor, vai causando desconforto nas pacientes, aí é no momento que a gente precisa trocar. E mesmo assim, tem paciente que tem rejeição à prótese, que aquilo ali, o organismo dela não consegue aceitar, então acaba causando uma inflamação tão grande que é necessário retirar. Retirada. Gente, vocês podem fazer suas perguntas aqui também, tá? Enquanto eu vou vendo o que eu já tenho aqui, vocês podem perguntar, sabe? Quando procurar um mastologista na pandemia? Como é que a gente faz na pandemia, por exemplo, que a gente não pode sair de casa? Se a gente precisa o que a gente faz mesmo? A gente está vivendo uma situação, né, que a gente nunca viveu antes, né, que é bem complicado e é muito ruim ficar restrito em casa, né, mas é um momento que é importante, que a gente precisa nos resguardar e resguardar quem a gente ama. Então, se proteger agora é essencial, é vital. E tem algumas situações realmente que a gente não tem como escapar, né? Então, quando que eu preciso mesmo ir? Então, se eu notei alguma alteração, como eu falei, eu me olhei no espelho, vi que a mama ficou diferente, a mama ficou a direita ficou maior do que a esquerda, não era assim. Eu notei algum abaulamento, notei algum nódulo, notei alguma retração, a pele entrou em alguma parte da mama, o bico do peito, a papila, ela entrou e ela nunca foi assim. Então, são situações que a gente precisa ficar mais alerta. Ou se começou a sair uma secreção, então a secreção pela papila, essa secreção ela é suspeita? Ela pode ser uma secreção suspeita. A gente suspeita de câncer quando sai sangue, quando sai tipo uma água de rocha, tipo água transparente mesmo. Como é que a gente sabe a cor daquela secreção que está saindo pelo bico do peito? A gente pode pegar uma toalha branca ou até papel mesmo e coloca no bico para poder ver que cor que realmente está saindo. Cores que são amareladas, azuladas, esverdeadas, elas estão relacionadas a alterações benignas, não a câncer, né? Alterações, principalmente se sair dos dois lados.
Agora, se a gente tem uma secreção, uma saída de secreção, que é por um lado só, quando você aperta, você vê que só sai de um ducto, só forma uma gotinha, ou ela é sanguinolenta, ou ela é tipo uma água transparente, são situações que a gente tem que ficar mais alerta, e aí realmente, ou notei um nódulo perto do bico, perto da areola, aquele bico do peito começou a ficar vermelho, ficou diferente, são situações que a gente tem que ficar mais alerta e realmente aí sim procurar um mastologista. Ou se a paciente fez um exame de rotina e aí foi buscar aquele exame de rotina que ela fez, deu uma alteração ou deu inconclusivo, ou deu alguma alteração que foi suspeita, que são as categorias 4 ou 5 do BIRADS, então vai depender do grau de suspeição. Então, são nessas situações que a gente tem que acabar se protegendo, né, colocando máscara, levando álcool em gel, mas aí a gente busca realmente um atendimento. Deve procurar um oncologista, mesmo nessa pandemia, se percebeu, logo tem que tomar uma atitude, né? Isso, porque são situações que são suspeitas para câncer, então a gente tem que intervir, né? A gente tem que fazer alguma coisa para tentar resolver aquilo, né? Ou excluir o câncer ou fazer o diagnóstico e então seguir tratamento. Ok. A mamografia deve ser feita quantas vezes por ano? Uma vez, como check-up? Ou seis se for um exame de rastreamento, né, que é o habitual, o exame veio normal, a gente faz anual. O paciente sem alteração no exame físico, tá tudo ok, a gente faz esse exame anual. Então, é uma vez a cada 12 meses. Se por acaso deu alguma alteração naquele exame, por exemplo, categoria 3, que são alterações que são provavelmente benignas, aí a gente necessita antecipar um pouquinho mais essa mamografia. Ao invés de fazer com 12 meses, a gente faz com 6 meses. Então, nem sempre o rastreio tem que ser anual. Ele pode ser, a gente pode fazer exames a cada 6 meses, na dependência do que vier naquela mamografia. Entendi. A Dinha está falando que ela fez vários exames. Em alguns exames, fala que ela está com nódulo no esquerdo, em outros no direito. Ela quer saber se realmente isso pode acontecer ou se é erro. Então, a Sabra está falando que a Dinha, que é uma querida, um beijo, Dinha, ela disse que fez alguns exames e em alguns deles apareceu como se tivesse um nódulo do lado direito. E depois apareceu no lado esquerdo. Ela quer saber se é erro ou se Será que isso pode ser erro ou o nódulo pode aparecer e desaparecer? Ela fez o mesmo exame? Ela fez o mesmo, tipo, é o mesmo tipo de exame? É sempre na mamografia? É sempre na ultra? Mamografia e ultrassom. Então, o que pode acontecer é a gente, por exemplo, na mamografia fazer um exame da mamografia, a mamografia ela vai mostrar ali para a gente que tem um nódulo. Então, necessariamente, a gente precisa fazer uma ultrassom. Para quê? Para poder individualizar e caracterizar aquele nódulo, aquela lesão. Para a gente saber se aquilo ali é um cisto, que é uma bolinha de líquido, ou se aquilo ali é um nódulo sólido, né? Um nódulo cístico ou um nódulo sólido. Em algumas situações, a gente vai precisar fazer biópsia do nódulo sólido. O nódulo que ele é cístico, que ele é de líquido, ele pode estourar. Então, ele pode aparecer, conforme a gente envelhece, o padrão da nossa mama ele vai mudando. Então, por exemplo, paciente que fez mamografia, o que é aquilo ali que vem escrito mama densa? Mama densa é uma mama que tem predomínio de tecido fibroglandular, tem muita glândula em relação ao tecido adiposo. Então, ela tem uma mama densa. Então, a gente pode precisar fazer um outro exame que seria a ultrassom das mamas para poder complementar aquela mamografia e a gente ver melhor o que está acontecendo. Quando a gente tem o envelhecimento, conforme a gente vai... Quem está vivo envelhece, né? Então é bom a gente envelhecer. O negócio é envelhecer com saúde. Então, mas o nosso padrão mamário, ele vai mudando. Quando a gente tem 15 anos, a nossa mama tem muito mais tecido de mama, tem muito mais glândula. Então, a mama é mais densa. Conforme o tempo vai passando, aquela glândula vai virando gordura e aí os cistos podem aparecer. Então, o que é o cisto? É aquela bolinha que no exame aparece com uma bolinha líquida, uma bolinha de líquido. E aí ele pode dar pontada, pode dar fisgada, e isso é um processo que é dinâmico. Então, ele pode aparecer numa mama, estourar e aparecer na outra.
Então, o cisto está quando ele pulou de uma mama para outra, não, é porque aquele cistinho ali estourou e apareceu um novo na mama, na outra mama, ou em outro quadrante, em alguma outra parte da mama. Então, não necessariamente o exame dela está errado, entendeu? Mas pode estar pegando em momentos diferentes. Então, se for esse cisto que não é sólido, ele não é perigoso. A pessoa pode ficar mais tranquila. O mais preocupante é o sólido, que é um. Então, a gente tem alguns tipos de cistos, né? Tem o cisto que ele é com conteúdo menos denso, né, que é o cisto simples, e o cisto simples não tem alteração, não tem risco nenhum para a gente em relação ao aumento de câncer. Isso é um processo que é fisiológico, ele vai aparecer nas mamas, tá? Agora, quando a gente tem um cisto, que é o que a gente chama de cisto complexo, o que é um cisto complexo? É um cisto que dentro dele tem parte sólida. Ele é cístico e é sólido. Esses tipos de cistos, eles podem estar relacionados a câncer, né? Então a gente precisa fazer uma investigação dessas lesões, né? Então, o nódulo que é sólido, nem todo nódulo que a gente sente ou que aparece no exame, ele é um nódulo suspeito. O nódulo sólido vai depender das características dele. Então, a gente vai ver o contorno, vai ver a orientação daquele nódulo, se ele é paralelo à pele, se ele é perpendicular. Os nódulos que são perpendiculares à pele, eles são nódulos que são mais suspeitos. Então, a gente precisa, não é só a questão dele ser sólido ou ser líquido. Então, tem uma série de situações que a gente precisa também analisar e ver se a paciente vai precisar de biópsia ou não. Entendi. Ok. Outra pergunta, sabe? A Thelma, que é a nossa amiga do Recreio, perguntou se é verdade que tem que usar uma proteção no pescoço quando vai fazer a mamografia. A Thelma, nossa querida Thelma, um beijo. Minha amiga querida que mora no Recreio aqui no Rio. Ela perguntou se é verdade que quando vai fazer a mamografia é necessário botar uma tela protetora no Então, pescoço. isso já foi proscrito até pela Sociedade Brasileira de Radiologia. Isso seria um protetor para tireoide, como se a mamografia, pela radiação da mamografia, aumentasse a chance da gente ter câncer na tireoide. E a gente já viu que isso não acontece. Então, não precisa usar esse tipo de proteção. A radiação que tem na mamografia é uma radiação mínima. Então, ela é um exame que é seguro e que deve ser feito. Então, eu sei que é chato, que aperta, que nem tem paciente que não sente nada, vai fazer a mamografia, foi tranquila. Mas tem paciente que sente, principalmente as que têm mamas mais densas, que tem que apertar um pouquinho mais, elas sentem mais desconforto e isso incomoda, né? Mas não deve deixar de fazer. Porque é a sua saúde, né? Você Com tem certeza, que em primeiro lugar. Você não pode perder a chance de prevenir. Isso é sempre muito mais fácil. Tudo no início é mais fácil de resolver, de tratar, né? Mais alguma pergunta? Qual que é a diferença entre mamografia analógica ou digital? Mamografia analógica e digital. Qual a diferença? Então, na verdade, a diferença da aquisição da imagem, né? Então, a mamografia digital, ela tem um pouquinho mais de radiação, mas essa radiação um pouquinho a mais justifica pela melhor qualidade da imagem. Então, a gente consegue ver melhor se a paciente tem alguma alteração, se ela tem alguma lesão. Então, principalmente os pacientes jovens que têm mamas mais densas, a mamografia digital, ela traz mais informação, diminui a taxa de falso negativo. O que é o falso negativo? É eu fazer uma mamografia, ver que aquela mamografia está normal, mas na verdade não está normal, tem uma alteração ali que ela não conseguiu pegar. Então, pode acontecer. Então, a mamografia digital é uma evolução da analógica. Então, se a gente tem disponível uma digital e é possível realizar, então o ideal é que a gente realmente faça o rastreio com a mamografia digital. Você tem uma ideia de índice de quantas mulheres têm câncer de mama por ano? Tem alguma ideia se aumenta, está aumentando, está diminuindo? Não, na verdade, assim, a gente, em relação a antigamente, né? Antigamente a gente
as mulheres morriam, as pessoas morriam, a gente não sabia por quê. Então, hoje em dia, a gente consegue um acesso maior aos exames de rastreamento, e seja pelo SUS, seja na rede. O SUS é um pouquinho mais difícil, né? Tem as suas particularidades, mas, ou no particular, a gente consegue realizar esse exame com uma certa regularidade. Então, a gente consegue fazer diagnósticos em maior número, né? Porque são pacientes com acesso ao exame, então a gente faz o exame e aí a gente detecta aquela lesão. E antigamente os pacientes morriam, mas morreu de quê? Mas ela não saía de casa, não ia no médico, não sabia o que estava acontecendo, então acabava não contabilizando. E assim, a brasileira, ela tem uma chance de câncer, assim, 1 em cada 8 de câncer de mama. Então, a gente deve, bastante. Então, a gente deve considerar, né? Isso aí é super importante. Então, por isso que a gente frisa, bate na tecla de que mamografia anual, a gente deve fazer, não deve deixar de lado, a gente deve se cuidar. Se ame, se cuide, né? Sabe? A próxima é o que é, deixa eu ver, tomossíntese. Tomossíntese, o que é isso, doutor? Então, a tomossíntese também, ela usa mais ou menos, ela usa as incidências também da mamografia, né, que você pode fazer com o aparelho. Quem vai olhar acha que o aparelho até é o mesmo, mas assim, ele faz umas angulações que são diferentes. Então, é como se fosse uma tomografia da mama. Então, a gente faz vários cortes da mama, e então a gente consegue ver melhor, individualizar melhor as pacientes que têm mama densa ou que têm alguma distorção. Então, a gente vê com mais detalhe e a gente consegue diminuir aquela taxa de reconvocação. Por exemplo, a paciente foi fazer uma mamografia, viu que uma areazinha ali estava alterada e aí ela foi reconvocada para fazer só daquela área. Então, a tomossíntese, ela diminui isso. E essa coisa da gente precisar voltar para repetir o exame, isso traz muita angústia, né? Traz muita ansiedade. Ai, viu alguma alteração, viu alguma coisa. E a tomossíntese, quando a gente faz rastreamento com ela, que a gente pode começar já a fazer o rastreamento com tomossíntese, mas ainda é um exame caro, é um exame que não tem tantas clínicas, nem todos os planos eles cobrem, então a gente acaba optando por fazer a mamografia digital, que também a qualidade é maravilhosa, é muito boa, e a tomossíntese ela acrescenta nesses casos que eu falei, de mama densa, diminui a taxa de reconvocação. Entendi. Obrigada, doutora. O que posso fazer para diminuir meu risco de desenvolver câncer de mama? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir o risco de câncer de mama? Existe algum alimento que possa ajudar a prevenir? Algum exercício? Alguma maneira de vida que possa prevenir o câncer de mama? Então, a gente tem coisas que a gente consegue mudar na vida e tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Nosso histórico familiar a gente não consegue, não tem como mudar, né? A gente nasceu naquela família, então a gente vai arcar com o ônus e o bônus daquilo. Mas existem coisas que a gente realmente consegue mudar, principalmente no nosso estilo de vida, e a gente consegue melhorar para poder diminuir a chance da gente ter câncer. Então, o que seria isso? Pô, que a gente já sabe, só que nem sempre a gente consegue fazer, que é ter hábitos saudáveis, né? Se alimentar melhor, diminuir a ingesta de gordura, de açúcar, de produto industrializado, aumentar a ingesta de fruta, de verdura fresca. O tabagismo ele está um pouco associado assim a câncer de mama, então o ideal é não fumar. A gente sabe que ingesta excessiva de álcool também está relacionado a câncer de mama. Então, o álcool deve ser evitado. Não posso beber nunca? Não. A gente pode beber uma dose por semana, mas se eu, por exemplo, deixar de beber... eu estou há 1 mês sem beber, eu posso então beber um engradado? Não pode. Então, isso não é acumulativo. Melhor então, não beber. Melhor não beber. O ideal é não beber, né? A gente ter o hábito de praticar atividade física, isso é importantíssimo. Principalmente se a gente conseguir pelo menos fazer uma caminhada, que seja uma caminhada de meia hora, 5 vezes na semana, isso já ajuda a diminuir. A gente ter hábitos saudáveis,
tanto na alimentação quanto em questão de exercício físico, pode diminuir a chance de câncer em 30%. Então, é um risco que é considerável. E até para aquela paciente que já teve câncer, ela não ter, né, hábitos saudáveis vale para todo mundo. Para paciente que teve câncer, para paciente que não teve câncer, isso vai ajudar a forma que a vida dela vai decorrer dali para frente. Então, já teve paciente minha, poxa, eu faço tudo certinho, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço exercício físico, eu faço todo ano a minha mamografia. Lembrar que mamografia ela não previne câncer, ela não tem esse poder, ela ajuda a gente a diagnosticar no início. Então, já teve a paciente que falou isso para mim, poxa, eu faço tudo certinho, minha mamografia anual, eu faço exercício físico, tenho uma alimentação maravilhosa, e mesmo assim eu tive câncer. Então, o que a gente pode falar para ela? Assim, esses hábitos saudáveis que ela teve provavelmente ajudaram para ela desenvolver mais tardiamente a doença e não tão cedo. Então, são coisas que a gente deve levar para a vida e principalmente aquelas pacientes que estão grávidas, que têm o desejo de amamentar. A amamentação ela tem um efeito protetor também. Então, a cada 12 meses de amamentação, a gente pode diminuir até 4% a chance de câncer de mama. Então, quem tem o desejo de amamentar, amamentar. Então, é um fator protetor. Então, são coisas que a gente pode mudar na gente e aí tentar dar uma diminuída, né, nesse risco, tentar dar uma controlada. Fora o benefício, né, dos hábitos saudáveis para as doenças cardiovasculares. Então, né, para pressão alta, para diabetes, para colesterol alto. Então, isso tudo nós somos um sistema. A gente não eu brinco até com as minhas famílias, você não é um peito ambulante, eu tenho que tratar você, eu não tenho que tratar só o peito. Então, tudo está conectado. Se uma coisa está fora do lugar, a gente tem que tentar tratar aquela coisa que está fora do lugar. Uma pessoa que levou uma pancada no peito, ou um acidente, alguma coisa, essa agressão ao peito, por alguma coisa que aconteceu na sua história, pode causar um câncer no lugar que foi batido, um acidente de carro, uma queda? Não, na verdade não. Assim, o trauma ele não causa, não faz. O que é câncer, né? Câncer é quando a célula perde o controle de divisão celular e ela começa a se multiplicar descontroladamente. E aí, quando essa célula ela se solta, ela se desprende e ela se implanta em outras partes do corpo, é o que a gente chama de metástase, tá? Então, assim, o trauma, ele não tem o poder de fazer essa mutação, de causar essa mutação. Mas o que pode acontecer é como na dor nas mamas. Ah, poxa, eu tive um trauma, machuquei a mama, e ela procura um atendimento e acaba descobrindo uma doença, uma alteração, mas por conta daquele trauma, o trauma que a levou a procurar atendimento, mas não foi o trauma que causou o câncer, que não fez desenvolver. Doutora, imagina que tem alguém que está nos assistindo que descobriu que tem câncer de mama. Que palavra você traria para essa pessoa, para essa mulher nesse momento? Nunca perca a esperança, né? Confie no seu médico, no que ele vai falar para você. Câncer de mama tem cura, principalmente quando a gente descobre no início. Então, não deixe de procurar atendimento, não deixe de se cuidar, que isso é importante. Não perca a esperança jamais. Tratamento a gente faz do físico e do emocional e do nosso psicológico. Então, tá tudo, como eu falei, tá tudo junto, né? Então, cuide da sua cabeça mentalmente, com acompanhamento psicológico, porque para as pacientes com câncer isso é importantíssimo, a gente está forte nesse momento, porque a gente passa por tantas provações, né? E a gente está com o nosso psicológico forte, é importantíssimo para tratar, a gente recebe aquele no corpo. E continuar o tratamento, vamos com fé que bola para frente, os problemas aparecem para todo mundo, mas Deus dá a arma também para a gente lutar contra eles. Ele dá o problema, mas também dá a arma. Então, fé que Ciência está aí. Tem um milagre que Deus pode fazer, tem médicos maravilhosos como você, doutora Tânia, tem
Tem tratamento? O que é quimioterapia, para quem não sabe? Então, quimioterapia é um tratamento que a gente faz normalmente venoso, né, pela veia, e aí, por ser venoso, o objetivo da quimioterapia é matar a célula que está multiplicando em excesso. Então, por ele ser venoso, ele tem uma ação sistêmica, tem uma ação no corpo inteiro. Então, toda célula que estiver multiplicando em excesso, pode acontecer alguns, por exemplo, o nosso intestino. Ele o tempo inteiro está refazendo aquelas células. Então, se a gente está fazendo uma quimioterapia e a quimioterapia está matando a célula que está multiplicando e a nossa célula intestinal está multiplicando, porque é o padrão dela, isso é o normal, ela pode ter uma alteração também intestinal, ter diarreia, ter alguma alteração gastrointestinal por conta disso. Então, a quimio, ela mata tudo que está proliferando. Por isso que o cabelo cai, o nosso cabelo está o tempo inteiro crescendo. Então, a quimio pode agir causando, tem medicações que causam queda de cabelo, umas mais, outras menos, tem algumas que não causam, então a quimioterapia visa isso, né? O tratamento não é toda paciente que precisa fazer quimioterapia. Então, hoje em dia, a gente tem uma indicação maior, a gente abriu o nosso leque de indicações de quimioterapia, porque a gente está entendendo melhor a doença. Então, o tratamento que antigamente a gente fala, era um arrancamento, né? Porque antigamente o único tratamento que tinha era o cirúrgico. Então, a única opção que a gente tinha era tirar aquilo tudo. Aí tirava a mama, tirava todos os gânglios da axila, tirava os músculos. E a gente via que mesmo assim, mesmo a gente sendo radical na cirurgia, aquela paciente ela tinha progressão de doença e poderia acabar morrendo. Por quê? Porque algumas células, elas se desprendem e elas podem implantar em alguma parte do nosso corpo. Então, o que vai tratar isso é o tratamento sistêmico. Seja quimioterapia, seja hormonioterapia, imunoterapia que está chegando aí. Então, são terapias alvos também. Então, é isso que vai ajudar a gente a tentar dar um controle maior naquela doença. E a cirurgia trata o local. Radioterapia, tem uma pergunta aí? A moça perguntando quanto que deve fazer, começar a reposição hormonal. Com que idade? Quando deve começar a reposição hormonal? O que você acha? Então, aí vai depender mais, isso é uma indicação do ginecologista, né? Mas a gente costuma começar no climatério, Quando que é começa. quando começam aqueles fogaches, aqueles calores, né? Aquela irritabilidade. Então, a gente começa por aí. Então, Aí, como eu já falei, ginecologista é a médica que ela tem que procurar primeiro, ou é sim, o ginecologista ou até endocrinologista também faz reposição hormonal. Mas é aquilo que eu falei, é importante a gente ter uma boa investigação das mamas para a gente ver que está tudo ok para a gente começar aquela reposição hormonal, que a gente pode fazer com tranquilidade. Pacientes que são de alto risco familiar, a gente pondera um pouquinho, vê, é tudo risco-benefício, né? Então a gente vê se realmente é necessário fazer aquela reposição hormonal e, se for necessário, a gente tem que monitorizar, ficar mais em cima o hormônio. daquela paciente. Quem toma hormônio e já tem uma predisposição ao câncer, faz com que o câncer se desenvolva mais rápido? Tipo, alimenta o câncer, esse hormônio? Então, a gente tem alguns tipos de tumores que eles têm receptor para hormônio. Então, esses tumores, eles são sensíveis aos hormônios que a gente toma. Esses tumores são sensíveis a hormônios que a gente tome exogenamente, né? Que a gente está fazendo o tratamento, seja com pílula anticoncepcional, seja com DIU, seja com qualquer ingesta de hormônio, a gente está colocando hormônio para dentro, ele pode ter um crescimento aumentado, né? Por conta desses receptores hormonais. Então, tem alguns tipos de lesões, por isso que é importante a gente fazer uma investigação adequada da mama antes de começar a reposição hormonal. Tem algumas lesões da mama que a gente diz como precursoras de câncer de mama,
que usualmente tem esses receptores para hormônio. Então, aquela lesão que é precursora, se eu fizer uma reposição hormonal, eu estou fazendo com que ela progrida mais rápido. Então, não é que a reposição hormonal vá causar o dano na célula, vai causar o câncer, mas se ela tiver alguma alteração que aumente o risco dela, alguma alteração ali, pode progredir e crescer mais rápido, sim, entendeu? Tem câncer numa mão, necessariamente vai ter na outra? Ou pode não ter, não tem nada a ver? É melhor tirar as dúvidas? O que aconselha? Então, não, pois é, a gente vê muito medo, né, a cancerofobia, né, da gente ter câncer em uma mama, eu vou ter na outra também, mas não necessariamente, a maioria dos tumores mamários, eles são unilaterais, são de um lado só. Então, conforme a gente vai progredindo o tratamento, a gente vai progredindo na ciência, né, do tratamento do câncer de mama, a gente vê que a gente não precisa fazer aquelas cirurgias tão radicais. É claro que tem pacientes que têm indicação de fazer uma cirurgia mais radical, seja por alto risco familiar ou alto risco dela mesmo, então, por idade. Então, são fatores que a gente pesa na hora de indicar. A cirurgia de retirada das mamas, que a gente chama de adenomastectomia, que é como se a gente só tira a parte de dentro, a gente só deixa a casca, ficar a pele, o bico do peito e a areola. E a gente vai lá e coloca uma prótese por trás do músculo para poder fazer aquele preenchimento da mama, aquele contorno da mama. É uma cirurgia que ela tem riscos. A gente pode perder, desde não acontecer nada, pode correr tudo bem na cirurgia, quanto pode dar tudo errado e a gente perder toda aquela reconstrução que a gente fez, ter uma rejeição de prótese, a paciente ter alguma necrose de pele, necrose do bico do peito, da areola. Então, são cirurgias que têm que ser muito bem indicadas, porque a gente tem que pesar risco-benefício. E não é todo mundo que precisa fazer esse tipo de cirurgia. É o que eu falo para as minhas pacientes. Câncer de pele é o câncer que é mais comum na população. Você vai arrancar a tua pele inteira ou você vai usar protetor solar? Então, nem sempre a gente precisa ser tão radical. E isso é importante para a gente também não ter medo do que pode vir, né? E a gente tem que se cuidar. Então, aquele acompanhamento adequado, seja anual, semestral, conforme for indicação do seu mastologista, é importantíssimo. Mais uma pergunta. Se o homem pode desenvolver câncer de mama? O homem pode desenvolver câncer de mama? Então, o homem, ele tem, assim como a mulher, ele também tem glândula mamária, né? Ela não é tão bem desenvolvida quanto alguns, até tem mamas mais desenvolvidas, que é quando a gente chama de ginecomastia, que são mamas maiores, mas o homem, ele também tem chance de ter câncer de mama, né? 1% dos cânceres de mama são em homens. Então, isso pode acontecer neles também por eles terem parênquima mamário, por eles terem tecido mamário. Só que a gente não tem um rastreamento específico para eles. Então, o que a gente faz? Ele notou alguma alteração, alguma mudança nas mamas deles, eles procuram atendimento. Então, é um pouquinho diferenciado, a gente ainda não tem nenhuma diretriz para rastreamento nesses casos masculinos. Mas as mulheres que tiveram caso de câncer de mama em homens na família, elas possuem um risco familiar aumentado. Então, elas devem fazer um rastreamento mais vigoroso, né? Mais em cima. Comenta a reconstrução mamária, para quem teve que retirar a mama, você aconselharia a pessoa a fazer ou isso varia de cada criança, cada cliente, cada pessoa? Isso parte também do desejo da paciente, né? Porque a reconstrução a gente aumenta o tempo cirúrgico. Mas eu sempre estimulo as minhas pacientes, quando o quadro clínico é possível, que existem alguns casos que a gente não pode, a gente não deve, por ser um tumor muito, muito agressivo, a gente não, por exemplo, que a gente chama de carcinoma inflamatório. A gente precisa ser super radical na cirurgia, então já parte para mastectomia com esvaziamento, retirada de todos os glândulos da axila, mesmo que a paciente tenha, e a gente começa por quimioterapia, a gente nem parte direto para a cirurgia, a gente começa com a quimio para depois fazer a cirurgia. Então, são casos que são mais agressivos e a gente contraindica a reconstrução, mas a maioria dos casos que a gente pega são casos que
porventura precisem fazer mastectomia, a gente estimula a paciente a fazer a reconstrução, porque para ela poder botar uma roupa, ter aquele contorno mamário, mesmo que não, eu precisei tirar o bico do peito, mas ali o contorno mamário dela tá mantido, mesmo que a gente não faça a reconstrução da areola naquele mesmo momento, ou que precise retirar por algum ou o tumor está muito perto, aí a gente precisa tirar aquela areola. Então, manter aquele contorno é importante para ela. Então, ela bota uma blusa e aí ela se sente bem com o que ela está vendo. Então, melhorar, tentar fazer do malefício trazer um benefício, né? Então, tentar, se a paciente... A autoestima, com certeza. Se a paciente tem a mama um pouquinho mais caidinha, que aquilo para ela traz um desconforto, a gente pode tentar associar alguma técnica de oncoplástica, que a gente dá uma levantada na mão, levanta a moral também, para aquelas que desejem, mas tem paciente que não liga. Aí, não... tem assim, como é que se fala? Que você pode colocar um tipo... Preenchimento. Hoje, um preenchimento que a pessoa que conhece nunca vai saber. Se você botar... Não, com certeza. Isso a paciente também tem que trazer, né? Não, a gente não tem como... Tem coisas que a gente indica a cirurgia do câncer. Olha, vai precisar ser assim. Agora, se precisar tirar uma mama e ela optar por não reconstruir, é uma opção dela. Então, ela tem o direito de escolher nesse caso. Então, se ela quer ser reconstruída ou não. Temos 3 minutinhos antes de encerrar. Passe o seu endereço da clínica para que as pessoas possam te procurar se moram no Rio de Janeiro, né? Porque eu sei que você mora no Rio, mas até aqueles que não moram aqui, que procurem, né? O conselho que você dê para a gente encerrar a nossa live. Muitas dúvidas, muitas pessoas quiseram respostas, mas a gente já tinha outras perguntas anteriores. Não deu tempo da gente responder todas as perguntas. Mas passa rápido. Instagram, que elas podem entrar no direct seu e tirar as dúvidas também, ir na sua clínica. Passa para a gente essa informação. Tudo tá escritinho lá no meu Instagram. Só um minutinho que estão me ligando aqui. E aí, eu atendo aqui na Barra, na clínica. Eu sou médica da aeronáutica, eu sou mastologista lá na aeronáutica. Se tiver alguém que seja dependente de militar ou militar da aeronáutica, pode ir lá, pode me procurar lá no HCA, que eu tô lá. E faço atendimento no meu consultório também, que eu atendo aqui na Barra. Ok. Tá tudo, o endereço tá lá no meu Instagram. Repete. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade aqui de bater um papo, foi ótimo, foi maravilhoso, adorei te ver cantar. Você é maravilhosa, sua voz é incrível, é incrível, é incrível. Eu ia pedir para Papai do Céu para eu voltar, da próxima vez, voltar com uma voz tão bonita quanto a sua, eu vou ficar tão feliz, vou ficar honrada. Seu dom, e você tem um dom maravilhoso, que é dar muitas mulheres, mães que estão agora com a gente. Então, nós queremos levar para você esperança, força. Às vezes, um diagnóstico, aqui a gente leva aquele choque logo de primeira e bate aquele desespero, acha que acabou. Mas existem pessoas que passaram, muitas pessoas que venceram. Com certeza. A ciência está muito mais avançada e eu creio que logo, logo vamos ter a cura. Os médicos estão pesquisando sobre isso. Não é isso, doutora? Logo, logo. Enquanto isso, a gente vai lutando, vai vencendo. E eu quero agradecer você. É isso aí. Tânia, e todos que estão com a gente nessa live. Essa live vai ficar 24 horas aí. E peçam para as outras amigas também, né, verem e assistirem. Beijo, que Deus abençoe você, Beijo. Tânia, e todas as queridas que estão com a gente aqui também. Valeu, gente. Adorei, obrigada. Tchau, boa noite. Encerra aqui. Sabrina vai encerrar, porque eu não sei encerrar para não perder nada. Um beijo. Tchau.